Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está recebendo as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que culto hoje, hein? Uau! Glória a Deus. E essa palavra que Deus me deu ontem, irmãos, e vou lhe dizer que com roubos e choro e lágrimas, eu pedi a Deus para que Ele não me desse. Aí eu ia lá nos evangelhos para ver se eu achava uma palavra bonita. Porque eu tenho buscado, irmãos, em Deus, trazer a vocês e a quem ouve pela internet um refrigério. Eu tenho buscado a Deus. Eu tenho tentado querer ser um pastor mais leve com os irmãos e com quem ouve a palavra. Só que às vezes eu sou esbofeteado, irmãos. Eu não te chamei para isso. E eu vou te colocar pessoas do teu lado. Pessoas que vão estar no mesmo espírito e na mesma fé contigo. Pode ter poucas pessoas numa casa reunida, mas muitos vão ouvir a mensagem. Cada irmão que entrega a sua palavra aqui neste altar, tenha certeza que eu agora nem tenho passado muito, mas às vezes eu passo para a irmã Vera, passo para o irmão Antônio, passo para alguns irmãos, que aqui nós somos poucos, mas essa pregação, quando você vai olhar lá na segunda-feira, na terça-feira, já tem quase 200 pessoas que já assistiram. Quando você olha na sua internet, ali no Facebook, você vê assim, é porque pessoas não assistiram, só deram ok. Mas quando diz visualizações, do outro lado diz visualizações, são pessoas que assistiram. Só que muitas vezes por causa da sua placa de igreja, ou por vergonha da família, eles não comentam e nem fazem ok. Amém? Eles guardam para si aquela mensagem no coração. Eu posso dizer isso porque eu tenho encontrado pessoas que eu nem imaginava, nem conheço, mas o senhor é o pastor da igreja tal. Os irmãos lá têm pregado umas palavras abençoadas. Graças a Deus. Então, irmãos, continuem firmes. Não se preocupe com quantidade, mas se preocupe com qualidade de pregação. Não se deixe levar, irmãos, pela vaidade de crescimento, mas se deixe levar pela humildade do Espírito. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus nos nossos corações, irmãos. Amém? Agora eu quero entrar lá em Amós. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 7. Vamos entender algo. Glória a Deus. Amós, capítulo 7, irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos entender. Louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, mas também temos que sentar e ouvir o Evangelho para entender o que Deus quer de nós. Diga glória a Deus. No versículo 14, quem achou, diga amém. Amém. No versículo 14, no versículo 13, vamos ler aqui, diz assim, mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Isso aqui era um rei que estava falando para Amós, dizendo assim, ei, eu não quero mais que tu venha aqui na minha cidade e venha me perturbar com profecias. Você pode ler depois todo Amós, você vai entender. O rei chamou Amós chegou na cidade, chegou na nação e começou a profetizar o que Deus mandou. E o rei mandou chamar Amós, o profeta, e disse assim, aqui na nossa nação, não me profetiza mais. Porque aqui é a casa do rei, e eles acreditavam que era a casa de Deus. Era para Israel essa profecia. Então essa profecia, irmãos, é para a igreja hoje. Amém? É um alerta, é um aviso para a igreja, irmãos. É um alerta para nós. O rei chegou para Amós e disse, olha, não quero mais que tu entre aqui na nação para anunciar essas coisas. Está trazendo temor, está trazendo aqui pânico, está trazendo aqui aflição para nossas almas. Não vem mais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Israel vivia num tempo de bonança, irmã Márcia. Viviam num tempo onde
estavam prosperando, estavam bem, mas só que Deus, quando colocou os olhos da nação, ele viu pecado, corrupção, prostituição no meio disso tudo, e chamou Amós, alguém de fora, da nação, mas de fora, que não estava no meio da religiosidade, não estava no meio do governo, ele não fazia parte de nada, ele foi chamado de fora. Por isso que eu digo que profetas, quando Deus vai usar profetas existem? Existe, pastor, mas profeta, ele é um profeta por nação, não é esse monte de profeta que a senhora vê hoje em dia na internet, querendo profetizar na vida dos outros, não, Deus é que escolhe alguém de fora, neutro das situações, para chegar no meio da nação, no meio do governo, no meio da igreja e dizer, é isto, mas ele é de fora, ele é neutro. Às vezes ele não é um pastor, às vezes ele não tem título de profeta, é alguém que às vezes está lá no campo trabalhando, como acontece, capítulo. Pastor, sim, pastor ele é chamado para pastorear, é para ensinar as ovelhas a andar num caminho. Mas o profeta, ele é a boca de Deus, é o próprio Deus usando aquele profeta para estar olho a olho, frente a frente, com a dona Cândia, com qualquer um de vocês. Mas geralmente um profeta é para profetizar para uma nação. Esse profeta ele vem do nada, ele se mete no meio da nação, ele vai lá no meio do governo e diz, essa nação aqui vai ter um juízo. É assim que funciona com Deus. Hoje estão brincando com isso. Amém? Isso não existe, irmão. O profeta é levantado por Deus, no momento certo e na hora certa, que ninguém espera. Amém? Então o rei disse, não, tu não me profetiza mais. Porque vocês estão me trazendo perturbação aqui para esse irmão. Olha o que Amós diz no versículo 14 agora. E respondeu Amós e disse a Amazias era o rei da época, eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boleiro, e cultivador de sicômoros. Ele trabalhava em campo, ele cuidava de bichos, o plantava. Mas o Senhor me tirou, versículo 15, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Olha só o versículo 16, diz assim, ora, pois ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, né? Deus estava dizendo assim para Amós, assim, entenda assim, Deus falando na frente de Amós, assim como ele vai levantar o Antônio, o seu Antônio, a irmã Cristina, né? Deus chegou para Amós e disse bem assim para ele, pode ler 300 vezes, você vai entender bem direitinho. Deus falou para Amós assim, olha Amós, o rei está dizendo que não é para você profetizar o que eu digo aqui na nação, não é verdade? É isso, né, Amós, que o rei está falando para ti, né? Mas eu te digo uma coisa assim, tu vai falar isso lá para eles. Olha só o que Deus falou através de Amós, versículo 17, diz assim, portanto assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Deus mandou falar isso, irmãos. Pastor, nós temos na graça, pastor. É o amorzinho de Jesus, pastor. Irmãos, falei ontem para o irmão, ontem sentado na mesa. O que mudou da graça para o Velho Testamento, do Velho Testamento ao Novo, o que mudou foi as coisas materiais que não valem mais. Sacrifícios de animais, dinheiro, ouro, para fazer sacrifício, fazer oferenda, isso não vale mais, isso é carnal, isso é material. Hoje as coisas são espiritual. Então, coisas espirituais do Antigo Testamento e do Novo Testamento não mudou, continua sendo válido ainda, que nós temos que cumprir. Amém? Coisas espirituais de Deus temos que cumprir. Não mudou. Diga glória a Deus. Agora nós vamos lá no capítulo 9, irmãos. Nós estamos dentro da arca. Amém? Nós que estamos aqui, irmãos, eu fico feliz por vocês, irmãos. Glória a Deus, os irmãos estão sempre todos domingos. Uns querem se afirmar, não se afirmam, vão embora, não aguentam. O mundo é muito forte, a tentação do mundo é muito forte. Né? Tem gente que podia estar aqui agora ouvindo, louvando, escutando, mas está em casa, né? Fazendo não sei o que, muitas vezes fazendo o que não deve. Mas tudo bem.
É a escolha de cada um, livre-arbítrio. Amém, irmãos? Mas eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Irmãos, nós estamos dentro da arca. O que é a arca? Nós estamos no manto espiritual pelo sangue de Cristo Jesus. A arca representa Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo está vivo em Cristo. Nós estamos protegidos. Amém? Nós estamos protegidos, como disse a palavra, como disse o seu Antônio em Salmos 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É a palavra se cumprindo para aqueles que creem, mas que estão obedientes e estão na obediência da palavra. Amém? Olha só o que Deus mandou Amós falar para aquele povo. Olha só, capítulo 9 de Amós diz assim, ó: vi o Senhor que estava em pé sobre o quê? Sobre o quê? Altar, irmão. Por isso a importância de você se consagrar e vir aqui, ó. Era feito de madeira? É feito de madeira. Foi esta mão aqui, ó, que o Espírito Santo usou para fazer esse altar. E que teve por uns 5 anos guardado. Porque quando Deus me deu este chamado deste ministério, eu achei que era da noite para o dia. E nada acontecia e ficou guardado. Vai estragar, mas ficou guardado. Porque não era, na verdade, não era no meu tempo, era no tempo do Senhor. Enquanto isso, eu ia passar por processos, irmãos. Como a irmã dizia, eu passando por processos de amadurecimento, crescimento espiritual. Aguentar as bofetadas. Está aqui, irmão. Está aqui nos seus olhos. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, não é para você vir de qualquer maneira. Mas não vou dizer que você tem que ser um anjo, ou com asas, ou... Não, mas uma pessoa que está disposta, eu vou me levantar da cama e vou entregar aquilo que o Senhor tem para entregar para aquele povo e aqueles que estão assistindo na internet, Senhor. Eu vou naquele altar, Senhor, naquele altar, e vou entregar o que o Senhor tem para entregar para aquele povo. Seja de agrado, seja de não agrado, mas eu vou entregar e vou sair daquele altar, vou sair de cabeça erguida. Amém? Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeça os umbrais. Isso aqui é uma palavra forte, irmãos. Enquanto o sistema, enquanto algumas igrejas estão indo que nem cauda de cavalo atrás de sistema, só querendo o pastor se sentar numa mesa com chimarrão e escolher uma palavra e dizer: não, Senhor, isso aqui é muito forte, Senhor. O povo vai se embora da igreja, Senhor. Já vão por força, porque já não tem mais vontade de ir para a igreja. Se eu der uma palavra dessas aqui, eles vão se embora mesmo, Senhor. Não, Senhor, me dê uma palavra aqui. Aqui, ó. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui assim, ó: tenho ânimo, porque eu ajudarei, eu levarei, eu sustentarei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a palavra que Deus está mandando dizer nesses últimos dias, irmãos, é uma palavra de temor ao coração da igreja. Ou você se converte, irmãos, ou você está dentro da igreja sujo. E a palavra de Deus diz assim, ó: quem está limpo, limpe-se mais ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. O pastor Jesus era amor. Claro que ele era amor, mas que você é mãe, você é pai. Quantos de vocês já não puxou a orelha de um filho? Quantos de vocês não repreendeu um filho? Por amor a eles, para que eles não caíssem no buraco? Quantos de vocês já não deram as chineladinhas? Porque você sabe que se eles continuassem andando naquele caminho, eles iam cair num buraco, iam se machucar, iam trazer vergonha para eles. Mas isso por causa de quê? Porque eu não amava minha filha? Porque vocês não amam seus filhos? Não, porque vocês amam. Pastor, domingo é dos filhos de Deus, eu acho que não precisava disso. Então nem vem, então fique em casa, irmãos. Amém? Fique em casa, vai lá na internet, procura uma pregação que te agrade, que faça a vontade do seu coração e viva conforme o teu coração. Só que não esqueça que a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é um coração enganoso. Vamos lá. E faze tudo em pedaço
sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ele não está dizendo hoje para nós que vai nos matar, tirar a sua vida. Amém? Mas isso que eu vou falar é muito forte. Mas ele vai matar o ministério de alguns. Vai matar o ministério de alguns, vai ocupar eles num trabalho, vai ocupar eles em outros lugares, mas no meu altar tu não vai subir mais. No altar tu não vai pregar mais. No altar tu não vai louvar mais. Eu vou te tirar do altar. E Deus já começou a fazer isso, irmãos. Uns por porfianças estão morrendo mesmo. Que é como aconteceu com este pastor do Bola de Neve, líder. O pastor Márcio Valadão, o pai, criador, foi mais sábio. Deus falou para ele e ele ouviu e obedeceu. Ele chegou do nada no culto, ministrou a Santa Ceia, do nada, irmãos. Ele pegou e disse: irmãos, eu estou abandonando o ministério que Deus me deu. Saiu do ministério, saiu do altar. O porfiado, Deus vai tirar, seja como for, Ele vai tirar. Porque tudo pertence a Deus, irmãos. Nada pertence a mim. Dê uma salva de palmas, toda a glória e toda a honra para Ele, irmão. Para Ele. Como eu digo para Jojo, prega o que Deus te dá, Jô. Eu não fui chamado para ser psicólogo de ninguém. Eu sou chamado para ser boca de Deus, para pregar na igreja. Tem que ser para uma pessoa só. Irmãos, porque a obra de Deus, e Ele é tão perfeito no que Ele faz, que você pode pregar para uma pessoa só, irmã Vera. Mas aquilo que a senhora plantou no coração daquela pessoa vai espalhar para muita gente. E às vezes você se mata evangelizando porque eu quero matar, e às vezes você acaba deixando a família de lado, porque uma vez a irmã Vera veio aqui e pregou uma palavra sobre o evangelismo, e aquela palavra, aquilo foi um refrigério na minha alma, e um peso saiu de cima de mim, porque eu estava me sentindo como se eu tivesse uma obrigação de sair de vila em vila, de bairro em bairro, levando convite, levando aquilo, levando isto. E orei a Deus pedindo direcionamento, e um dia a dona Vera veio. Foi uma das primeiras pregações que a dona Vera fez. Eu digo: obrigado, Jesus, eu recebo de todo o meu agrado, porque eu já estava ficando cansado. Amém? É Deus que faz a obra. E aí o que aconteceu com o pastor Márcio Valadão? Deus disse assim: pode largar isso aí. Pode largar. Não por causa tua, mas por que vai acontecer. Você pode entrar nas redes sociais que está acontecendo agora. A própria família Valadão estão se matando, dividindo a igreja. Cada um quer uma parte da igreja. Para ver como nunca tiveram firme em Deus, em Cristo, mas sim no dinheiro, no que foi feito dentro de um templo. As riquezas que tem um templo feito de parede do homem. Para você ver o perigo dos templos, irmãos, que é feito com dinheiro, com riqueza. Cada um que coloca o olho na riqueza, no alvo de ouro dentro de um templo, vai criar dentro de si uma vaidade, um querer, e aquilo cresce e Deus diminui. Porque muitas vezes nós acabamos se tornando escravos do dinheiro e das riquezas. Aonde está o teu dinheiro, onde está teu coração é onde está a tua riqueza. Aonde está a riqueza é onde está teu coração. E Deus não está brincando, irmão. Você pode ver todos os dias que onde eu estava falando para a irmã Márcia, para a irmã, irmãos, o dia está passando mais rápido que você nunca imaginou. Hoje é domingo e parece que ontem foi o domingo que nós fizemos o culto. Já agora o próximo domingo já é culto de Santa Ceia de novo, irmãos. O tempo está passando rápido e Deus não tem mais tempo a perder. E Ele não vai brincar mais. Quem quer, quer. Quem não quer, vai se sujar por aí. Aleluia. Amém? Então esse matar a espada não é uma questão de vir, é Deus de matar você, tirar da terra. Não é isso que Ele está falando, é espiritual, irmão. Muitos vão esfriar na fé.
Muitos vão abandonar. Muitos Deus vai tirar. Vai ocupar eles em outras coisas. Num trabalho, vai abençoar eles financeiramente num trabalho, no emprego. Mas no altar, tu não sobe mais. Na minha casa de santidade, no lugar de oração, tu não entra mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3. Versículo 3. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e elas morderá. Sabe o que eu digo para você? Ontem eu estava falando para a irmã, você tem que ter autoridade sobre você. Você tem que ter autoridade sobre você. O diabo não tem autoridade, a não ser que você dê autoridade ao diabo. Mas muitas vezes, o diabo ele é apenas um chicote nas mãos de Deus. Amém? Muitas vezes, como um irmão que teve aqui na igreja, subiu teve aqui nesse altar e disse um dia, Deus falou comigo, a igreja estava aqui, quando falou, Deus me falou que é aqui que eu tenho que servir, que aqui, eu não sei se a Cristina estava aqui o dia que ele falou, que Deus me chamou, porque aqui eu vou servir ao Senhor, porque isso e aquilo, não sei o quê. E aí no outro dia, ou no mesmo dia, de tarde, fui lá na casa dele e digo, irmão, tu tem certeza que Deus te mandou vir para lá, para a casa do Senhor, lá para a casa de oração? Tu viu que lá é simples, lá não tem mordomia, ali todos vão ter, portanto, tem certeza? Não, eu tenho certeza. Estava ele, estava a esposa, e eu falando, eu digo assim, irmão, então ora por mim, e eu oro por ti, porque eu sou complicado, eu não sou quem tu pensa que eu sou alguém complicado de se conviver, eu sou uma pessoa complicada, e uma pessoa que tem zelo pela palavra, dito e feito. Não sei, não pastor, se o senhor vê alguma coisa em mim errada, o senhor pode falar, porque eu gosto que as pessoas francas falem, dito e feito, aconteceu, eu fui lá e falei, mas pra quê? Aí você terminou o amorzinho de Jesus, caiu a máscara. Caiu a máscara e eu me tornei o mal dos mal. Acabei nem me tornando mais pastor. Acabou. Aquele indivíduo. Era o pastor. Se tornou um indivíduo. O indivíduo falou que eu não amava ninguém, que eu não tenho o amor de Cristo. Mas por causa dessa palavra que eu te falei, Deus vai te mostrar quem de fato tu é de verdade. E dito e feito, ele começou a mostrar quem ele era. E Deus me usou como chicote, porque pastores nenhum tinham coragem de falar para ele. Por isso que ele saía de igreja, passava de igreja em igreja. Porque pastores iam e baixavam a crista. Eu não baixo crista para demônio, irmãos. Eu não baixo crista para ninguém. Eu não baixo crista para ninguém, porque o que está em mim é maior do que está no mundo. E se quem está firmado na palavra, com certeza vai ter muitas brigas, vai ter muitos. E eu falei assim. Eu me tornei um ruim. Como para muitos, eu tenho me tornado uma pessoa ruim. Mas Deus estava tão certo em me usar como chicote, que agora o irmão voltou com o rabinho entre as pernas para a própria igreja, que ele nunca tinha que ter saído. Voltou para casa. Filho rebelde voltou para casa. Então não era a igreja. Era ele que era rebelde. Era ele que não estava querendo se submeter às obediências dentro da igreja. Debaixo do mandamento de Cristo. Debaixo do pastorado. Voltou para a própria igreja. E eu glorifico a Deus. Obrigado, Jesus. Porque mal ou bem o Senhor me usou com um chicote. E a pessoa voltou para casa de onde nunca tinha ter saído. Voltou para casa de onde nunca tinha que ter saído. Amém? Você está no mundo, irmãos. Ou você age como um cristão, ama o próximo. Porque na verdade eu nem fui agressivo, eu falei com amor. Mas eu denunciei o pecado dele para ele. E quem de fato, de verdade, não tem o Espírito de Cristo, vai virar um bode e vai sair cabeceando todo mundo. Aquele que tem o Espírito de Cristo, a pessoa até chora, mas ela faz assim, ó. Vai para o cantinho e vai orar, Senhor, se o pastor tem razão, então me molda, me muda, me perdoa. Agora se ele errou comigo, Senhor, o Senhor vai mostrar para ele. E acontece, irmão, porque um coração sincero diante de Deus, Deus escuta e ele te alcança. E você vê os sinais acontecerem. Diga glória a Deus.
No versículo 4, aqui nessa serpente, é isso que eu estou dizendo para você. Não adianta se esconder. Aqui no versículo 3 você pode reparar aqui, diz assim, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei, e se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Às vezes as pessoas vivem ocultamente dentro da igreja. Às vezes as pessoas se escondem o que são debaixo de uma Bíblia. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja assim, eu sou da igreja disto, eu sou da igreja aquilo. E assim se escondem abaixo de uma mentira, irmã Leda. Se escondem. Só que quando Deus pega a serpente, vai lá e pica. Se for dos meus, ele vai me buscar. Se não for, ele vai começar a dar cabeçada. O que aconteceu com Paulo quando Paulo foi picado? Ele gritou? Ele xingou a cobra? Ele fez horrores ali, escandalizou o nome de Deus diante daqueles bárbaros que estavam desejando que ele morresse através daquela mordida, daquela picada de serpente? Não! Ao contrário, quando ele foi picado, ali a glória de Deus se manifestou e Paulo deu um bom testemunho e eles viram, meu Deus, esse cara é de Deus mesmo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus está no tempo, irmãos. Está no tempo que Ele vai, aquilo que estava oculto vai vir à luz. Aquilo que estava oculto, aquilo que você estava de aparência em cima do altar, ou viver de aparência, vai vir à luz. E muitos vão dizer assim, esse pastor Xavier me perturba. Glória a Deus, eu dou glória a Deus, irmãos. Porque se eu estou perturbando pela palavra, então está se cumprindo. Por quê, irmã? Porque o rei Acabe chegou um dia e encontrou com o profeta Elias. E disse, tu és o profeta Elias? Tu dizes que sou. Tu és o perturbador de Israel? Não, eu não sou o perturbador de Israel. Tu é que está desviando o povo de Deus à idolatria. E Acabe era filho de Deus. Acabe era um israelita, só que se juntou com quem não devia. E começou a praticar idolatria, junto com Jezabel. Por isso que tem que tomar cuidado com quem você anda. Porque depois que Elias profetizou, depois que Elias anunciou, alertou ao Filho de Deus do pecado, diz a palavra de Deus, que Acabe buscou Deus. E diz que Deus encontrou com Elias e disse para Elias, Elias, tu viu que Acabe tem me buscado? Então agora vai até Acabe e diz para ele que enquanto ele estiver vivo, nada vai acontecer a ele, eu vou perdoar ele. Mas a geração que vai vir, essa vai pagar o preço. Já ouviu essa palavra? Por isso que você tem que buscar a Deus, como disse a irmã Genesi. Amém? Vamos indo para o final aqui, irmãos. Versículo 7. Diz assim, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor e aos filhos de Quir? Deus estava falando através de Amós, assim como está falando através deste servo Xavier, está dizendo assim, por acaso, Márcia, Deus já não te livrou de uma depressão? Por acaso, Márcia, Deus já não te deu tantos livramentos? Por acaso Deus não te fez prosperar na vida? Tu não tem carro, tu não tem família, tu não tem isso, tu não tem aquilo. Por acaso Deus já não fez isso por ti? Por acaso, irmãos, Deus já não fez algum milagre de cura na vida dos irmãos? Por acaso eu não tenho vocês como filhos? Eu tenho vocês como filhos, então por que vocês estão se desviando? Por que estão se deixando levar? Por quê? Deus estava falando através de Amós. E não esqueça que Amós não era ninguém. Era alguém que cuidava um campo e Deus levantou para falar para o povo de Israel, assim como está falando com você hoje, está falando com quem está escutando aqui. Por acaso esse Deus que está hoje aqui não é o mesmo Deus que um dia, lá atrás, no passado, Ele não te deu força para tu enfrentar teus problemas, não te deu saúde para você conquistar o que você tem hoje, Ele não te deu isso. É o mesmo Deus, irmãos, Ele não mudou. Ele não mudou, não mude também. Continue sendo
aquela mulher forte, aquele homem forte, aquele homem guerreiro, aquela mulher guerreira, que nada pode te derrubar. Assim como Jesus Cristo andou sobre as águas, você também ande sobre a depressão, ande sobre a doença, ande sobre a enfermidade, ande sobre os problemas. Eu ando sobre os problemas. Você pensa que não tem problema? Eu tenho problemas todos os dias, mas eu ando sobre eles. Todos os dias eu mando um vídeo engraçado para a irmã Verinha, quando eu posso, para a irmã Cristina. Estou sempre mandando um vídeo engraçado, porque nós temos que rir, nós temos que sorrir. Cristão tem que ser feliz, tem que ser alegre. Eu não mando para o senhor, estou só mandando hora, sei lá. Amém, Santo Santo não, benção. Bem? O beijo do Senhor. Bem? Não é? Nós cristãos temos que ser assim, mas não podemos negar a verdade. Diga glória a Deus. Glória. Aleluia. Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus. Glória.